Olá! Hoje nós vamos falar sobre a carona do Corona. O Corona nos deu uma carona de volta para casa e para todas as áreas de nossas vidas, ele traz uma mensagem e para o nosso psicológico principalmente. Apesar das dificuldades, precisamos ver as coisas boas. Todos somos impactados pela letalidade desse vírus, que nos obrigou a recolhermos de nossas atividades e nos convida nos recolhermos para dentro de nossa alma, vendo e revendo atitudes, vendo e revendo relacionamentos, revendo conceitos e posturas. Quarentena é ficar no quadrado, no sentido de fechar-se para analisar, traçar metas, fazer avaliação, balanços e conclusões, também reprogramações. Atente-se para isso. E durante esse tempo de isolamento social físico, postamos muitas coisas, muitas notícias verdadeiras e outras falsas, mensagens e vídeos de calamidades, outras de esperanças e outras de piadas, com nossas tragédias íntimas. Nossa loucura muitas vezes foram traduzidas nessas postagens, mostrando, na verdade, o nosso estado íntimo, ora respeitoso e em alguns momentos confuso, outras vezes ignorante, por vezes sábias. Nos mostramos abertos, fechados, enlouquecidos, edificantes, tristes, preocupados, também medrosos. Mas com certeza, estamos todos mexidos. E com tudo isso, podemos aprender como deveremos proceder na nova perspectiva de vida que está se desenhando aos nossos olhos. Teremos que ser corajosos, prudentes e rever nossas vidas por valores melhores, sem hipocrisia. E muitas coisas teremos que reformar. Começamos pelo nosso próprio preconceito. Como podemos observar, o recado é mundial. Isso quer dizer que é para todos nós, sem exceção. O vírus não é preconceituoso, percebem? Ele nos dá carona para voltarmos nossa atenção para os preconceitos que se registram em nós e nos ferem uns aos outros. O preconceito só nos distancia da fraternidade que gera dores e problemas que ao longo das histórias nos levou para troncos, confinamentos, câmeras de gás, assassinatos a moradores de ruas, espancamentos de homossexuais, feminicídio, tráfico sexual infantil e tantas outras milhares de atrocidades. Por nossas mentes atrasadas e doentes em muitos casos, por conta de favoritismos de uns em detrimento de outros. A começar pelos idosos. Depois, ele nos deu carona para levar nossos idosos primeiro, realmente no primeiro lote, porque os outros poderão ir depois, e já está ocorrendo. E muitas pessoas com mentes resistentes demoraram a perceber a realidade. E como todos os seres existentes, os vírus poderá também vir a ter mutações. Assim como os pernilongos da vida tiveram. Aliás, o que é Zika e chikungunya? Processos de mutações, como tantas bactérias também tiveram. O nosso querido Lavoisier foi assertivo ao falar que a natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, esse corona deu carona primeiro para os mais experientes, nos convidando a olhar nossos idosos, a cuidar e a ter paciência com eles. Pois já não estávamos olhando com devido carinho para aqueles que nos trouxeram a vida, nos alimentou e nos ensinou algo. E muitos de nossos idosos também são convidados a parar de ser teimosinhos e de cabeça dura, achando que pelo fato de ter mais idade não tem que fazer esforço nenhum para acompanhar a juventude e ficam ranzinzas, pirracentos. Ei,
Pode parar com isso. A terrinha ainda não foi jogada em cima de você. Se interesse em conhecer as ideias novas e boas. Abra a mente para aprender. Mesmo que seu carrinho ande mais devagar, senão a carona do corona vai dar um jeito de te transportar. Agora ou até depois. Não é porque a AIDS tem coquetel que parou de morrer gente com ela, certo? Jovens e adultos. Para os jovens e adultos, o corona também se dispõe a ser nosso Uber. Se precisar rodar uns quilômetros, está na hora de respeitar pai e mãe. Filhos, ouvir e dialogar adequadamente de maneira espirituosa, inteligente, pacífica e chegarmos em acordos, divisões de tarefas, rever projetos de vida juntos. Modernidade é bem diferente de imbecilidade e inutilidade. Ensine seus filhos a estarem não só no mundo virtual, mas a aprenderem coisas que sustentem a vida existencial. Os jovens precisam ter respeito e saber que podem ficar doentes e poderá precisar de alguém, que, aliás, sempre e em todos os estágios da vida, precisaremos de ajuda dos outros. Isso é salutar para se viver. O corona nos deu carona para voltarmos para casa e vir nossos entes queridos pela manhã e dar bom dia. E no almoço e jantar, estarmos em casa para lembrarmos que temos um núcleo familiar, essencial para a manutenção de nossa vida, porque muitos pais mandam mensagens de celular para seus filhos e eles só respondem nunca. Essa foi a carona mais interessante de nossas vidas. Fome do contato social. O corona nos faz ficarmos esfomeados de ocitocina, dopamina, serotonina dos outros, mas precisamos começar a aumentar esses neurotransmissores e hormônios com nossa família. Isso quer dizer que o corona veio nos relembrar que temos casa, temos lar, família, que vamos torcer uns pelos outros para termos saúde, termos emprego, ficarmos juntos o tempo que for sem se desgastar. E para as famílias que têm problemas de relacionamentos, é a hora de se acertarem, porque tem gente que nasce sem poder ficar na família, ou é jogado logo quando nasce nos orfanatos, jogados nas caçambas e rios, porque a mente adoeceu. É o valor que precisamos dar à família, e veio nos lembrar que estamos tóxicos e precisamos ficar longe uns dos outros para não contaminarmos e não sermos contaminados por ninguém. Descobrimos que isso é muito difícil. Imunidade. O contato fraterno, que deve ser aprendido em casa, melhora a imunidade. O que mais precisamos nesse momento, não é? E aí, muitas mãezinhas vão se recordar que precisam espremer laranjas e não só cortar o bico do suco de caixinha, porque bateu um medo de perder os filhos amados. O corona não tolera preguiça e as criancinhas terão que ser cuidadas com muito zelo, porque elas são linha de tiro também. Assim como os pais terão que rever a qualidade de tempo com seus filhos, apesar de terem que terceirizar muitos serviços no mundo moderno. Reunião familiar. A família volta para o lar para aprender a discutir sobre economia, sobre política, sistema educacional, sistema de saúde, social, entre tantos outros assuntos. Como devemos proceder quando temos certos problemas? O corona nos convida a pensar como vamos resolver primeiro dentro de casa. Notem que ninguém pegou o filho dos outros, foram os seus mesmos que voltaram para casa. O corona nos obrigou a olhar para a nossa primeira instituição. Só para lembrar.
higiene. O corona não tem paciência com a falta de higiene. Todo mundo precisa aprender a ser limpinho. Ele detesta a corrupção, falta de segurança, o desmatamento, o maltrato dos animais. Ele fez uma limpa, nos convidando a chegar ao fim da imbecilidade humana, do egoísmo, da hipocrisia, da vaidade tola, do consumismo absurdo. Vejam que esses dias os rios estão mais limpos, o ar está menos poluído, o sol, o céu, está tudo maravilhoso, menos crimes sociais. As florestas estão sendo mais preservadas, embora haja alguns exploradores tentando aproveitar a nossa atenção recolhida para outro assunto. Ele fez uma limpeza geral, que até as ruas em muitos lugares estão sendo lavadas. Lei de retorno e da fraternidade. O corona nos deu carona de volta para casa para percebermos que precisamos uns dos outros e que, se atrapalhamos a vida do outro, que está em evolução, nos atrapalhamos igualmente. Nosso inconsciente coletivo deixou registrado as práticas das diversas sociedades, as que evitaram chegada de filhos para substituir os idosos, os que praticaram feminicídios e abortos, os que praticaram corrupção, os que traficaram a meninice inocente através da exploração sexual, as guerras fratricidas, o contrabando, a poluição descontrolada, o desmatamento, o tráfico, e todos nós estamos convidados a rever nossas atitudes que afetam os outros, a curto, médio ou longo prazo. Perderemos nossos próprios entes queridos e assistiremos sem muito poder fazer para ajudar. Esse é o centurião divino, que através de nossas próprias ações, a lei estabelecida do retorno trará para todas as suas ações ao longo do tempo. Deus está sendo lembrado. Isso é ótimo. Muitos se moveram para a oração. Muitos estavam bem longe do espiritual. E só para lembrar que para se conectar não precisamos de templo, de pedras e paus, mas de um coração sincero que chama por Deus, porque nem em nossos templos costumeiros podemos ir mais. Só para lembrar que Deus está dentro de nós e quer virtude e pureza, assim como está dentro do outro também. Em alguns, no modo off, mas está lá e precisa se despertar. Fiquei surpresa com várias pessoas criando grupos para oração, pessoas que se recusavam a ir buscar templos e trabalhos comunitários, agora têm necessidade de orar junto, necessitando do outro para criar egrégora de fé, ainda que online. Relacionamento de casal. E para homens e mulheres desajustados em suas afetividades de relacionamento íntimo, o corona convida para uma DR. Agora, ou atam ou desatam, porque a instituição familiar não dá para ser banalizada como vem sendo ultimamente. E os filhos se perdendo, porque tem gente folgada, indisciplinada, viciada, aproveitadora, mentirosa, traidora e assim segue. Isso está sendo pedido ajustes. Os modelos de família foram alterados para modo virótico e destruidor. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém mais. Já fomos libertos disso, mas quem se prender por aparências, desculpas descabidas ou imbecilidades estará sujeito às novas regras de limpeza da humanidade. Qualidade de serviços. Recebemos carona para refletir sobre a nossa qualidade de serviço prestado e responsabilidade diante de tudo o que fazemos e recebemos. Não podemos mais reclamar da falta de trabalho
quando nós fazemos prestações de serviços sem qualidade. Hoje, estamos sendo convidados a fazer serviços melhores, porque há muita gente boa no mercado, e como há. E se quisermos ter trabalho, dinheiro e destaque, precisaremos repensar a nossa qualidade de serviço. E não dá mais para darmos desculpas, colocando a culpa só no governo. E a nossa parte? Todos nós precisamos fazer e sermos melhores, e assim, até os nossos governantes, teremos mais sucesso na hora da nossa escolha. Catástrofes. Vejamos que inundações, desastres coletivos, desabamentos, incêndios, escândalos e tantos outros atos não despertaram a conduta melhor dessa humanidade. Agora, o universo respondeu de modo coletivamente mundial para ver se acordamos. O corona deixa claro em nossa psique que o problema do outro é nosso também. Em todos os seus aspectos, se o outro lesa a camada de ozônio, todos perdem. Se mercúrio é jogado nas águas, todos se contaminam. Se as geleiras se descongelam, todos perdem, estão sujeitos a alagamentos, inundações. Se há furacões, terremotos, tsunamis provocados, todos perdem. Se cresce o narcotráfico, todos perdem. Se aumentam guerras e conflitos em todo canto do mundo, todos nós estamos sujeitos a perdas, a dificuldades financeiras, econômicas, de saúde. Esse olhar de que todos somos um é o que precisamos ter. Assim como as pragas se multiplicam, precisamos fazer multiplicar os benesses da vida para sermos livres e felizes. E eu? E o que temos de melhorar em nosso íntimo? Se pergunte qual é o passo que preciso dar para a minha evolução. Muitas pessoas ainda se colocam como se nada fizessem. E para esses, chama a atenção que todos nós temos coisas para melhorar, sim. Nos é pedido outro passo à frente. A escala do dever é para todos, cada um com sua capacidade. E se não ficou claro ainda, pense que essa pandemia está em todas as nações. A carona do corona, então, é universal. Vejamos, quem pensa só em si mesmo? Quem tem atitude de carrasco? Quem ainda grita para falar com o outro ou ameaça para ser atendido? Será se ainda estamos jogando latinhas de bebida no mar e nas ruas? E o que batem o carro dos outros e foge, vai embora? Pior ainda, foge quando causa um atropelamento. Quem escuta uma criança ou uma mulher ser espancada e finge que é surdo? Será que respeitamos o sono do vizinho? Furamos fila? Damos jeitinhos em documentos? Damos calote? Saímos com o marido ou a mulher dos outros? Somos irresponsáveis? Roubamos? Temos preguiça? Adoramos mentir e enganar? Estacionamos na vaga que não é nossa? Vamos parar por aqui, porque a lista é bem longa. Nossa trilha está suja, precisa de reparações. Em alguma coisa, cada um de nós precisaremos dar o passo seguinte com certeza. Descubra logo, porque o corona tem bancos de carona para todos nós. E lembre-se, o mundo nunca mais será como antes. O desafio é de todos, sem exceção. Em qualquer canto do mundo, precisaremos nos renovar em algo melhor. O pior não será mais interessante para esse mundo. Então, nós temos que melhorar, não é? Seja uma pessoa melhor e mostre que a carona do corona valeu como uma grande lição. Um forte abraço para todos
e muito obrigada por sua atenção.